Professor, o Silvio, da Klabin, ele colocou um ponto aqui que inicialmente o senhor comentou a respeito dos contratos em moeda estrangeira e ele não conseguiu, né, encontrar clareza nesse tipo de operação dentro da norma. E aí ele pediu para o senhor explorar um pouco mais, né, essa questão dos contratos em moeda estrangeira. Ele pergunta como deveríamos tratar esse tipo de contrato. Quando você tem um fluxo sujeito à variação cambial, você precisa trazer a valor presente o seu fluxo sem esta influência. Não se faz projeção de câmbio. Então, quanto que é hoje, né, o valor, e trazer a valor presente. Depois, as diferenças entre isso e o montante final, que forem derivados do câmbio durante esse período, têm que ser tratados diretamente para o resultado como despesa. Certo? O próprio Business for Conclusion também é claríssimo de esconder essa história do câmbio, né? Tem basicamente dois pontos que eu queria chamar a atenção, e um já foi mais ou menos tangenciado, vamos dizer assim, principalmente pelo José Vitor e um pouquinho pelo professor Eliseu. O primeiro ponto é a questão dos covenants, né, que foi comentado. E por que isso é importante? E aí eu vou pegar, enquanto o Alexandre falava, eu abri aqui o balanço da Renner, né, as demonstrações financeiras da Renner, e realmente lá na nota explicativa não fala do CPC 26 claramente. Em primeiro lugar, eu acho que não tem problema nenhum se falar claramente do CPC 26. Não é um costume do direito brasileiro nós termos um salvo-conduto como esse, né? De que a própria norma diz, olha, o objetivo nosso é a apresentação fidedigna, é a representação fidedigna dos eventos e da situação econômico-financeira da empresa. Se para cumprir esse objetivo a norma tiver que ser desviada ou se tiver que ter outra interpretação, pode fazer. Aliás, deve ser feito. Isso não é muito comum, principalmente na nossa cultura jurídica, na nossa cultura normativa. Mas eu não vejo problema nenhum, né, em isso ser utilizado, isso está em nota explicativa, diretamente. E, aliás, é nesse ponto que eu quero chamar a atenção. Porque Alexandre, não vai aqui nenhuma crítica, eu estou fazendo uma análise. Mas na nota explicativa está muito claro que fala o seguinte, embora o ofício da CVM diga uma coisa, ou remeta a taxa nominal, não adotamos esse critério. Que está certíssimo, porque, inclusive, o próprio ofício permite, e logo em seguida tem uma tabela, né, um gráfico dizendo que o efeito é imaterial, que não tem tanta diferença, que não é importante e tudo mais. Agora, do ponto de vista jurídico, as demonstrações financeiras elas são uma declaração da empresa, né? São uma confissão, entre aspas, da empresa. Isso pode gerar alguma confusão para um usuário não especializado. Ele vai dizer, mas espera aí, a CVM disse para fazer uma coisa e a empresa não está fazendo, né? Onde que isso poderia, por exemplo, dar problema? Num acionista minoritário, né? Ainda mais na Renner, que é perto de uma corporation mesmo, e o primeiro impacto no resultado é de prejuízo. E como o Alexandre falou, mais ou menos na metade do contrato isso vira, porque é natural, né? Num contrato de arrendamento, onde o ativo vai se esgotar no fim do contrato. É diferente do leasing, em que o ativo fica por mais tempo do que o contrato. Nos outros contratos de arrendamento, o ativo se esgota no fim do contrato normalmente. Então, é natural que isso aconteça. E aí pode ter o questionamento de algum minoritário, falando, não, mas você teria que seguir a norma. Aqui está correto. No caso específico da loja Renner, está dizendo, olha, efeito imaterial, tanto faz, não ia dar tanta discussão, né? E o segundo ponto é a questão de credores, que também vão olhar e vão falar assim, mas e se você tivesse feito de acordo com a norma? Então, por causa disso, eu acho que tem que, inclusive, ser reforçado esse salvo-conduto do CPC 26.
Porque isso aconteceu agora claramente, mas acontece em outras situações e pode acontecer cada vez mais, né? Então, o reflexo jurídico disso, negociação de contrato e tudo, mesmo a questão societária. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente ter em mente e começar a construir essa cultura, né? De que a demonstração financeira ela tem uma finalidade que está acima da norma, né? Que a norma não engessa a demonstração financeira, muito pelo contrário. Quem sabe isso não abre caminhos para dentro do direito a gente discutir em outros setores a mesma coisa, né? Em outros ramos a mesma coisa. Do ponto de vista tributário, o primeiro esclarecimento, e não é um esclarecimento, é na verdade uma lembrança, é que esses ajustes, né, a existência agora de uma despesa de depreciação e de uma despesa financeira, não tem impacto tributário, né? A gente tem nesse ponto poderia até dizer, né, seguindo mais um ensinamento do professor Eliseu, a gente está diante de uma questão de neutralidade. A Receita Federal trouxe editou a Instrução Normativa 1889. Eu não sei se teria tanta necessidade disso, porque a Lei 12.973 já se antecipou e previu a mudança na regra de arrendamento, né? Então, não sei se precisava tanta coisa. E é uma instrução normativa não muito fácil de ler, né? Mas, ok, temos ela lá e ela vai dizer o quê? Para ser muito resumido. A despesa de depreciação ela é adicionada, a despesa financeira é adicionada e vai ser excluída a parcela paga, ok? Como um aluguel normal, como se aluguel fosse. Então, se do ponto de vista da apuração tributária não tem efeito, nós podemos ter uma complicação, vamos dizer assim, ou uma maior atenção do ponto de vista tributário nos controles fiscais. Por quê? Porque a gente pode ter adições e exclusões, tratando da depreciação e da despesa financeira, ou mesmo da parcela, adições e exclusões em referências parciais dentro da conta. Então, se, por exemplo, a empresa tem uma conta de depreciação cheia, sem separar, parte disso vai ser adicionado de um jeito e parte vai ser adicionado de outro, porque a depreciação normal também é adicionada se ela for diferente da tabela da Receita Federal. A mesma coisa com relação à receita financeira. Então, para fazer esse rastreamento, que é o que a fiscalização eletrônica hoje faz, precisa de atenção, né? Então, assim, embora não tenha impacto na apuração, pode ter impacto nos controles fiscais. Exige mais atenção nos controles fiscais. Um segundo ponto na área tributária é que é o seguinte: lá no CPC 06, eu até participei de alguns fóruns, alguns treinamentos, quando ainda era só leasing, que tinha alguns profissionais que diziam o seguinte: olha, isso está dando muita complicação para fazer o controle contábil e o controle tributário. Então, para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, não vou fazer nada. A empresa não fazia nada. Então, deduzia a depreciação, deduzia a despesa financeira e não deduzia a parcela paga. No caso do leasing, né, do leasing financeiro, o que acontece? Como eu falei, o valor do ativo ele vai ser depreciado por um prazo maior do que o contrato, porque a tendência é que esse bem, a opção de compra seja feita ou já foi feita, né? A curva da despesa ela tende a diminuir e ela, por causa dos juros principalmente, mas ela sempre será menor do que a parcela paga. Então, nesse caso, salvo alguma questão de prejuízo ou um caso muito específico, a empresa que não fizer ajuste nenhum, no caso do leasing, vai estar sendo favorável ao fisco, porque ela tende a pagar mais imposto no começo. No caso do arrendamento, que não é o leasing financeiro, dos outros arrendamentos, isso não acontece. Por quê? Porque o prazo do ativo é o mesmo prazo do contrato. Então, o que acontece? A curva é um pouco diferente. Ela também é decrescente, mas no início
a despesa financeira mais a despesa de depreciação é um pouco superior à parcela paga. E depois isso vai começar a se ajustar ao longo do tempo. Se a empresa resolver não fazer nenhum tipo de ajuste por conta disso e aparecer para fiscalizá-la um auditor fiscal mais rigoroso, ele pode questionar essa dedução superior no início, embora isso seja temporário, isso vai se reverter, né? Se nós considerarmos o prazo do contrato inteiro, o que vai ter sido deduzido é a parcela, mas em despesas separadas. Então, tomar cuidado também nesse ponto. E a terceira questão é uma questão de informação, mas, de novo, que afeta os controles fiscais e afeta, eventualmente, o cruzamento das informações e o rastreamento das informações tributárias. Eu estou falando da parte do ofício da CVM que determina que a parcela seja, ou parte da parcela da correção seja apurada em despesa financeira e em despesa de depreciação. Então, vai ter, o PIS e a COFINS, né? Que o crédito de PIS e COFINS sobre a parcela, porque também é isso, né? Para fins de crédito de PIS e COFINS também se considera a parcela e não a despesa de depreciação, nem a despesa financeira, porque a despesa financeira nem dá direito a crédito. Então, o crédito de PIS e COFINS ele tem que ser informado proporcionalmente na despesa de depreciação e na despesa financeira. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer, né, nas demonstrações, veja, isso simplesmente para fins de divulgação, mas vai aparecer um crédito na despesa de depreciação e um crédito na despesa financeira. Um auditor fiscal mais desavisado pode começar a achar que a empresa está tomando crédito de despesa financeira, o que não é verdade. Na verdade, o crédito está sendo tomado da parcela, mas ele é apresentado na linha da despesa financeira ou junto com a despesa financeira respectiva. E aí, isso pode também exigir uma explicação, um esclarecimento. O que nós esperamos é que os auditores fiscais entendam, percebam que é esse tipo de ajuste e que isso acabe sendo mais tranquilo na hora de explicar. Mas, né, nós vimos a iniciativa da Receita Federal até de mudar a forma de apuração do lucro real para facilitar o entendimento das regras contábeis, na verdade, para deixar de ser necessário entender do IFRS. Então, uma ECD, uma ECF, que aparece um crédito de PIS e COFINS sobre a despesa financeira, por mais que seja só divulgação, isso pode levantar algum ponto ali que a Receita Federal acabe questionando. Então, assim, grosso modo, não tem grandes implicações tributárias, né? Não aumenta tributo nem diminui tributo, mas exige uma maior atenção nos controles fiscais e nesse ponto da divulgação. Então, do ponto de vista tributário, eu acho que era um pouco isso para se falar, né? E aí levantar a bola desse assunto para que os outros participantes possam falar também. Acho que é isso, Paulinho. Obrigado, Edson. Eu acho que é interessante, e aí, José Vitor, vou contar com a sua ajuda aí. Professor Eliseu, claro, também, se quiser colocar algum ponto, mas o que eu diria que gostaria de contar com a ajuda de José Vitor é essa questão que eu acho que talvez seja a questão principal, né, que o Edson colocou, que, ok, não temos problema de aumento de tributo, redução de tributos, não temos qualquer tipo de implicação em termos de peso dos tributos nessas transações, mas a gente tem aí uma mudança em termos de controle. E aí, até relembrando um ponto que o José Vitor colocou, né, em termos de controlar algumas situações, se eu não me engano, que você tinha comentado, José Vitor, com relação a algumas questões de variação, de correção monetária, se eu não me engano, você comentou, que acabou-se não se estabelecendo os controles por causa da relação custo-benefício. Eu acho que talvez seja um ponto também interessante para comentar com relação
a essa questão de controles do ponto de vista de tanto do PIS do COFINS quanto para IR e contribuição social. Como que foi essa questão dos controles, como foi estabelecido tudo isso, que creio eu que tenha sido também uma carga de, em termos operacionais, uma carga grande na experiência de vocês aí. De fato, né? Obrigado, Paulino. Acho que no início do nosso projeto aqui, né, do FRS 16, essa era uma questão importante, né? Porque a gente tinha esse entendimento claro, né, de que o FRS 16 ela não deveria trazer nenhuma alteração em termos de recolhimento de imposto, né? Tudo deveria ser neutro, né, como foi explicado pelo professor Edson. Mas, ao mesmo tempo, preciso trazer esses impactos novos, né, para o plano do balanço, né, com reflexo no resultado também. Então, como fazer isso operacionalmente, né? Bem no início, né, das soluções sistêmicas, alternativas, foram oferecidas algumas possibilidades para a gente. No final, né, o que a gente percebeu é que não existia nenhuma solução que comprovadamente funcionasse, né? Eram só tentativas, todo mundo estava conhecendo ao mesmo tempo as ferramentas do mercado, né, tanto SAP, etc. Tinha algumas possibilidades, outras empresas fariam manualmente, mas dado o volume de transações que a gente tem, não era uma opção fazer uma tabela de Excel, a gente precisava alterar o sistema, né? A gente decidiu fazer internamente aqui uma melhoria no nosso SAP, né? A gente usa o SAP. E daí a rotina contábil que a gente preferiu desenhar, justamente para manter essa neutralidade fiscal, em que a rotina de despesas e de pagamentos ela permanece inalterada, como se nada tivesse acontecido, não existe FRS 16. Os impactos dos contratos de arrendamento eles estão registrados como se fosse um ajuste contábil. Então, eu tenho o registro no resultado, né, de depreciação, juros, mas eu tenho uma contrapartida lá no fechamento de resultado, contas compensatórias ali, né, que fazem esse efeito zerar, e na prática o que eu fico, né, para apuração de imposto é uma conta que vai estar com efeito nulo no resultado, né, com o resultado, mas no balancete eu tenho lá o registro de todas as despesas com base no pagamento. E daí quando a gente faz a apuração de imposto, a gente usa essa conta contábil. Todos os impactos estão registrados ali no balancete, né, tá tudo adequado. Você consegue ver aquela conta sendo os pagamentos registrados e uma conta imediatamente, sei lá, abaixo, né, eliminando esse efeito, né, através de uma rotina contábil aqui de conta de compensação, que permite a gente continuar apurando o imposto corretamente, né, a gente não quer ter esse tratamento pró-fisco, como o professor Edson colocou, não pretendo antecipar imposto, não pretendo pagar o que de fato é devido, né? Então, a gente continua recolhendo com base na despesa efetivamente paga. Obviamente, isso é desafiador, né? Porque o sistema não está preparado para isso, mas, enfim, a gente conseguiu trabalhar aqui com os nossos desenvolvedores, né, internos e externos, para conseguir implementar essa rotina e continuar sem afetar a apuração de imposto de renda, nem de PIS e COFINS. Assim, obviamente, a gente continua revisando, né, porque tudo, apesar do sistema tá rodando, é o primeiro ano, é importante ficar de olho para ver os impactos, né, decorrentes da FRS 16. Mas é um problema, é algo para ficar atento, sim, senão a gente corre risco de interpretar errado, de fazer errado e recolher errado, né? Só que eu só queria voltar num ponto, professor, é que, Edson, você comentou bem sobre o documento emitido pela Receita Federal, que de fato eu li esse documento e eu tive muita dificuldade de entender no final qual era a conclusão, né? O meu entendimento estava muito mais baseado na conversa que eu tive com especialistas, enfim, com nossos o pessoal aqui do nosso tributário, enfim, consultores, do que propriamente o documento. Quando eu peguei o documento, eu li, a primeira vez que eu li, eu tive um entendimento que você nos trouxe, uma outra vez alguém me fez um desafio, eu li de novo, eu estava com dificuldade de entender ali o que de fato era isso aí. Se pudesse, por favor, só deixar um pouco mais claro ali quais são as bases, né, que garantem essa neutralidade, acho que vai ajudar bastante o público. Não, tá ótimo.
O primeiro ponto que eu quero observar na fala do José Vitor, que é assim, é na prática. A gente está vendo a solução que ele encontrou para aplicar a neutralidade é aquela solução praticamente a do RTT, que é reverter o lançamento do CPC e ter um lançamento próprio para o imposto de renda. Ainda que seja numa linha ou duas, né, ou quantas forem necessárias ali, e que essas linhas na ECD ou na conta, no balanço, por exemplo, publicado, isso não vai aparecer, mas precisa de um controle separado, né? Não dá para fazer o controle só na parte B do LALUR normalmente. Então, esse é o grande ponto quando a gente volta para essa questão da neutralidade. Isso está na prática, né? Alguém pode até ter tido outra solução, mas essa deixa muito claro. Com relação à Instrução Normativa 1889, é que, assim, qual a base que eles usaram? Eles usaram o artigo 58, né? A Receita Federal usou o artigo 58 da Lei 12.973, que diz que mudanças de critério contábil, de métodos ou critérios contábeis, a própria Receita Federal vai disciplinar o efeito tributário, que, na verdade, é não ter efeito tributário. Mas, como eu comentei, na própria 12.973, se eu não me engano, o artigo 46 começa a tratar do arrendamento. Artigo 46, 47 e 48 trata do arrendamento, tanto para fins de imposto de renda e contribuição social, como para PIS e COFINS. No artigo 49, diz o seguinte: o mesmo tratamento do artigo 46, 47 e 48 se aplica para os casos que, não tendo a natureza de arrendamento, sejam tratados como tais, né, como tal, pela norma contábil. Então, ali já estava falando, olha, faça a mesma coisa. O que você faz no leasing, né, no leasing financeiro? Adiciona a despesa de depreciação, adiciona a despesa financeira e exclui a parcela. Quer dizer, é o mesmo tratamento que seria dado agora para o IFRS 16. Mas, além disso, a Receita Federal entendeu que tinham outros ajustes, e é por isso que a Instrução Normativa 1889 começa a ficar confusa. Tem 3 pontos que a gente pode chamar a atenção lá. Além da adição de depreciação e despesa financeira, o que traz mais lá? Traz ajuste a valor justo quando o valor é reduzido, né? Então, quando você tem o direito de uso ajustado a valor justo, e esse valor justo gera uma despesa. Essa despesa tem que ser adicionada. Se tiver o impairment desse direito de uso, esse impairment tem que ser adicionado. Esses 2 casos já estavam na lei, tratados como valor justo e como impairment. Não precisaria estar de novo ali. Uma questão interessante que a instrução normativa traz é os gastos relacionados não é exatamente a construção, mas a implementação do direito de uso. Esses gastos podem ser deduzidos ainda que tenham sido ativados. Por quê? Porque se eles forem ativados, é um gasto, né, que sendo ativado, ele vai afetar o resultado pela depreciação. E essa depreciação é indedutível. Então, os gastos para colocar o direito de uso em funcionamento, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa analogia ao ativo imobilizado para o direito de uso, mas tudo aquilo que a empresa gastar para que o direito de uso possa ser efetivamente aproveitado, ou aquele ativo subjacente, ou um tangível, ou um espaço, tudo que for gasto ali pode ser deduzido no momento do gasto. Então, a Instrução Normativa esclarece isso também, porque isso não estava tão claro na lei. Do lado das exclusões, aí nós temos também a mesma coisa. O que vai ser excluído? O valor justo do direito de uso que aumente, né, que gere uma receita. Então, o aumento do direito de uso pela avaliação a valor justo gera uma receita. Essa receita vai ser excluída. Eventual reversão do impairment do direito de uso vai gerar um lançamento credor no resultado. Isso também vai ser excluído.
né? Só que o que vai ser... na verdade, os gastos com a implementação vão ser excluídos. O que vai ser adicionado? O gasto com, ou a previsão já da desmontagem, que já é uma provisão ou uma previsão que está no resultado. Isso é adicionado. Agora, aquilo que vai, os gastos que foram feitos, né, para que o direito de uso pudesse ser utilizado, esses gastos não vão para o resultado, vão pela depreciação. Então, ele pode ser excluído. Quer dizer, na adição e na exclusão, foram feitos esses esclarecimentos. E também no caso dos créditos de PIS e COFINS. Então, é assim, olha, não tome o crédito pela depreciação, obviamente não toma pela despesa financeira, mas os créditos podem ser tomados pela parcela. E aí o que é interessante, regime de competência, é a parcela vencida, né? Não é efetivamente a parcela desembolsada. Isso está na lei já e a própria instrução normativa também esclarece. Então, assim, o que a instrução normativa fez foi detalhar um pouco melhor quais são os impactos do IFRS 16 de uma maneira mais ampla, né? Tratando de algumas coisas que a lei já tratava, valor justo e impairment, mas trazendo outras, que é a desmontagem, que a lei também já falava de uma certa maneira, e que é o gasto necessários para a utilização do direito de uso. Esse também, então, pode ser deduzido naquele momento. E aí foi isso, então, que a instrução normativa tentou esclarecer de uma maneira geral. Grosso modo, não tem efeito, né? Paulino sumiu? Não, estou aqui. Eu pensei que o José Vitor fosse fazer um comentário. Não, eu até ia agradecer, foi muito clara a explicação, mas acho que do lado aqui, do meu lado, era basicamente isso mesmo, né? A dificuldade de controle, acho que ela está presente aí em todas as etapas aí na contabilização da IFRS 16, apuração de impostos, né? Acho que de fato foi um grande desafio, né? Essas discussões técnicas aqui que a gente começou o debate, mas do lado das empresas eu acredito que tenha sido como controlar isso, como colocar isso sistemicamente e encaixar um processo para fazer com que as coisas não mudem, né, do ponto de vista fiscal, mas mudem no universo contábil. Esse foi um grande desafio. Não sei se alguém que está assistindo a nossa interação aqui tem algum comentário, alguma dúvida, né? Porque eu acho que, como o professor colocou, as coisas aparecem na prática, né? Não sei se no dia a dia alguém tem sentido outras dores aí que a gente não está abordando aqui, principalmente sobre o aspecto tributário. Inclusive, José Vitor, ia até levantar essa questão, que outro ponto que está dentro da instrução normativa aqui, assim como você, eu também não senti tanta clareza em alguns pontos, é a questão que não é tão comum, né? Não são tantas as empresas que têm esse tipo de transação, mas quando a IN ela levanta a questão de venda e de retroarrendamento, né? Venda com retroarrendamento. Que quando eu olho também, eu concordo com você, professor Edson, que seria mais fácil simplesmente partir, né, para a visão, olha, isso aqui está dentro do critério de neutralidade, sem muitas explicações, que parece que quanto mais explica, mais complica, né? Não sei se você quer, você pode comentar um pouco esse ponto. Acho que essa questão da venda com retroarrendamento, também quando coloca algumas questões ali dentro da IN, fica meio complicado de se entender. Esse é um outro ponto que é esclarecido ali na IN, mas basicamente, né, se a gente pensar friamente, não pode ter nenhum efeito. Se não tivesse sido aplicado IFRS 16, como é que teria sido o tratamento contábil daqueles contratos? E uma vez que foi aplicado, e seja ele qual for, arrendamento normal ou essa questão de retrocessão e tudo mais, né, tem que eliminar esses impactos. Então, que é a questão da neutralidade. A dificuldade no controle, como a gente está vendo. Agora, o que parece assim que normalmente é isso mesmo. A instrução normativa, a natureza dela é de o que a gente chama teoricamente de uma norma complementar.
Não é uma lei complementar, é uma norma complementar. Por quê? Porque ela não tem força de lei, ela é uma norma administrativa. Como norma administrativa, é o entendimento da Receita Federal sobre o assunto, que não vincula necessariamente o contribuinte, mas vincula o fisco, vincula os funcionários do fisco federal. Então, essa instrução normativa passa a impressão muito clara de que o secretário da Receita Federal quis dar orientação para o seu corpo, né? Ele falou internamente, ele falou, olha, isso tem que ser visto, isso tem que ser visto. Por quê? Aquilo um pouco que a gente já falou, né? A Receita Federal precisa transmitir o conhecimento do tratamento tributário dos IFRS para todo o seu corpo de funcionários, né? Quando a gente fala da cúpula, que são lá 5, 6 pessoas que estão envolvidas com o projeto de imposto de renda, essas pessoas estão participando de reuniões do CPC, daquele grupo interdisciplinar, né, Receita Federal CPC, então a cúpula conhece. A questão é quando isso tem que ser disseminado. Se não dá para fazer via treinamento ou de alguma forma assim, faça por instrução normativa. Então, a instrução normativa ela vai acabar tentando ser a mais ampla possível, para que o fiscal ponha isso debaixo do braço e consiga ir lá fiscalizar as empresas que tenham algum impacto relevante do IFRS 16 e que possa ter um desvio de tributação, alguma coisa nesse sentido. Mas, basicamente, é isso. É ignorar, para fins tributários, os lançamentos que foram feitos em termos de IFRS 16. Né? Alguns são mais simples, alguns são mais complicados, mas a neutralidade, basicamente, é isso. Obrigado, Edson. O Alexandro, professor, ele está levantando aqui um ponto, né? Falando, poderia, acho que o professor Edson, desculpa, para você mesmo, Edson, não sei se eu falei para você ou para o professor Eliseu, perdão. Mas o Alexandre está colocando aqui, acho que o professor Edson poderia explorar uma questão do tratamento da IN para os modelos completos com alteração no PL, por causa da afetação disso em relação à JCP. Opa. Muito bem. Aí a gente começa a ir percebendo a importância da instrução normativa mesmo, né? Porque, por mais que a lei tentasse ser completa, essa questão de se o ajuste é prospectivo, se o ajuste é retroativo, como é que vai fazer isso? Isso não está na lei, né? E nem estaria, porque a norma contábil veio depois e trouxe isso depois, foi fruto de uma discussão durante a vigência já da lei tributária e, obviamente, a lei tributária não ia prever esse tipo de coisa. O que acontece é que tem o impacto ali no patrimônio líquido, dependendo de como vai ser a adoção inicial do IFRS 16, há o impacto disso dessa implementação no patrimônio líquido. Teoricamente falando, isso também não teria que ter efeito para nenhum ajuste, né, de natureza tributária. O que acontece também no caso de JCP. A regra da JCP que veio com a Lei 12.973, ela mudou, inclusive, o parâmetro que se usava antes. Antes era patrimônio líquido menos algumas contas, né, para fins da base. Agora, isso foi alterado. Isso, a 12.973 falou, bom, quais são as contas do patrimônio líquido? Então, capital, reserva de lucros, ações em tesouraria, né? E não está lá dentro
o ajuste de avaliação patrimonial, que recebe muitas contas quando é a questão de resultados abrangentes, e a lucros acumulados, né? Também não está na base de juros sobre capital próprio. Então, o que afetar, né, o IFRS 16 afetar no patrimônio líquido, isso vai ser tratado do jeito que está sendo tratado hoje nessa explicação. A gente tem que tomar cuidado aqui para não voltar naquela discussão do que é o dividendo passível de distribuição, o que é JCP, né? Porque senão isso trazer aquela instrução normativa 1389, 1397 de novo, ó, nem lembro mais o número, ainda bem, recomendo que a gente esqueça mesmo, mas que veio e trouxe essa diferença do dividendo. Não, o dividendo é o dividendo fiscal, né? Isso não acontece aqui. Pelo menos eu estou enxergando dessa forma, né? Aí, para a gente olhar efetivamente o tratamento tributário, eu acho que a gente teria que olhar o efeito. Onde é que foi tratado, onde é que foi reconhecido esse efeito de IFRS 16 no PL, né? Acho que é isso.